A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vim compartilhar um testemunho, mas antes eu quero deixar aqui um versículo que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, que diz assim: Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Irmãos, eu tenho 32 anos de idade, moro no interior, a 4 horas de distância da capital do Ceará, Fortaleza. E no ano de 2012, com 19 anos de idade, eu conheci um rapaz, fui visitar minha irmã na casa dela, ela mora em outro bairro, e já era final de tarde, nós conversando, ficou tarde para eu voltar para casa. Na época eu não tinha transporte, ela também não tinha. Então meu cunhado, ele liga para um amigo, pede meu telefone emprestado e faz essa ligação do meu telefone. Quando o amigo dele chega, ele já recebe na calçada de casa. Eu estava na sala com a minha irmã e eu comento apenas com ela. Eu falo, que rapaz bonitinho, mas falei aquilo sem intenção nenhuma. E ele me olha, né, me vê e ele pergunta: é ela que é para ir deixar? Meu cunhado fala que sim. Ele disse que já me conhecia, eu pergunto de onde, ele fala de onde ele me conhecia, porque na época eu trabalhava em um escritório de advocacia, eu era secretária. Ele já tinha ido lá no escritório, mas eu não me recordava dele. E ele veio me deixar em casa. E depois daquele dia, eu comecei a receber mensagens de texto, né? Como se fosse um admirador secreto. E inicialmente eu não sabia quem era, depois eu comecei a desconfiar que seria ele, até eu ter a certeza que realmente era ele me enviando mensagens. E ele começou a vir na minha casa e nós começamos a conversar. Não tinha interesse, não tinha intenção, mas devido a essa aproximação acabou acontecendo e a gente passou a se relacionar. Questão assim de foi pouco tempo, eu já estava muito envolvida, muito apaixonada. Eu tinha 19 anos de idade na época. Eu já tinha me relacionado com outras pessoas, mas nunca ninguém tinha me levado a sério, ninguém nunca quis namorar comigo. E esse foi diferente. Ele quis namorar comigo, ele me levou a sério, ele era meu namorado de fato. Então eu me encantei, eu me envolvi, foi tudo muito rápido, tudo muito intenso. E um dia eu fui visitar minha irmã e eu tava com uma amiga. Ele nos levou até minha irmã. Quando nós descemos lá, minha amiga me perguntou se era ele, né, que era meu namorado. Eu falei que sim. E aí ela fala pra mim assim: ele tem namorada. Aquele momento, quando eu vi aquilo, a sensação era. Eu não sabia dizer se o céu tinha caído sobre a minha cabeça ou se o chão tinha se abrido, porque eu fiquei estarrecida, né? E aí eu falei, não. Ela falou pra mim que trabalhava em uma loja e ela, ao lado dessa loja, ela via sempre uma moça chegando e saindo, e quem ia deixar era ele e era a namorada dele. Naquele mesmo dia, à noite, nós conversamos, eu perguntei a ele, ele falou que não, que realmente ele tinha sim uma namorada, mas tinha chegado ao fim e que algumas pessoas ainda não sabiam porque estava recente, mas ele era solteiro. E eu perguntei quanto tempo fazia que eles tinham terminado. Ele falou para mim que um pouco mais de um mês. E eu me assustei porque eu falei, é quase o mesmo tempo que nós estamos juntos.
E eu perguntei se ele tinha certeza que era aquilo, porque o nosso relacionamento ainda estava recente, né? E o relacionamento que ele tinha antes era um relacionamento de anos, 3, 4 anos já, era um namoro já longo. Ele falou que não, que tinha certeza que era aquilo mesmo. E continuamos. Na minha cidade era bem comum ter bingos, né? Bingos de moto. E eu nunca fui, nunca participei. E aí teve um bingo, ele foi e ficou certo que ele ia. Esse bingo acontecia à tarde. E quando terminasse, ele vinha pra minha casa pra gente namorar, como era de costume, né? A gente vinha pra minha casa, a gente namorava, como é chamado de cadeirinha, né? E aí nesse dia ele não veio. E então eu resolvi ir atrás dele na praça. Procurei, não encontrei. Perguntei aos amigos dele, ninguém sabia. E aquilo me veio algo no meu coração. Eu comecei a ficar aflita, angustiada, ansiosa, querendo saber onde ele estava. Tentava ligar, só dava caixa de mensagem. E aí eu lembrei de quando a minha amiga falou sobre ele ter uma namorada e eu pensei, será que ele tá com essa moça? E eu tentava ligar para ele, não atendia, só dava fora de área, ou que o telefone estava desligado. E aí depois de algumas tentativas, desisti. Já era pouco tarde quando chegou uma mensagem no meu telefone da operadora informando que aquele número já estava disponível para receber chamadas. E eu ligo novamente, e quando eu ligo, quem atende é uma mulher, se identificando como namorada dele. Eu desligo o telefone, fico arrasada. No outro dia, fui trabalhar, liguei para ele, eu falei para ele, pedi para ele ir lá no meu trabalho para a gente conversar. Quando ele chegou, eu perguntei a ele por que eu liguei tanto, ele não tinha atendido o que tinha acontecido. Logo assim, eu já não fui falando, né, do que tinha acontecido. Primeiro eu perguntei a ele o que tinha acontecido, que eu tinha ligado, uma mulher tinha atendido. E aí ele ficou calado. Ele falou para mim que era linha cruzada, só que eu sabia que não era. E aí ali eu tive uma conversa com ele, né? Eu falei para ele que antes eu tinha conversado com ele, tinha falado, perguntado, né, se ele tinha alguém, tinha sugerido a ele a gente parar e ele voltar. Ele tinha falado para mim que não. Enfim, ali nós tivemos uma conversa, nos afastamos e ele voltou com essa namorada dele e eu fiquei solteira, né? Ali sofrendo um pouco, mesmo que tenha sido rápido, em pouco tempo, mas eu estava muito envolvida, sofri bastante, até que a gente passou. Na verdade, nós voltamos a nos ver novamente. E eu não sei ao certo como que estava o relacionamento dele com ela. Não sei se eles não estavam bem, se eles estavam bem, se eles estavam meio que se separando, não sei ao certo. Confesso para vocês que não é fácil estar falando isso. Depois de muito tempo, eu estar confessando isso para mim é libertador. Não é algo que eu me orgulho, muito pelo contrário. Eu me envergonho e carrego até uma certa timidez. Sei que algumas pessoas podem me apontar, falar que eu fiz sabendo que estava errado. Na verdade, quando a gente está envolvido sentimentalmente com alguém, é muito difícil, a gente esquece a razão e age somente baseado
na emoção, né, sendo impulsionada por aquela emoção. E foi isso que me aconteceu. Até que nós voltamos a namorar e voltamos a esse relacionamento ele ficou oficializado, né? E depois de mais ou menos uns 4 meses de relacionamento, ele me sugeriu a gente ir morar juntos na capital da nossa cidade, né? Embora eu estava muito envolvida, muito apaixonada, fui morar com ele e eu comecei a perceber que não era o que eu queria. Eu descobri que ele ainda conversava com ela, eles trocavam mensagens. Eu vi que não era aquilo, então eu pensei, acho que é melhor voltar, né? Largar ele, voltar para minha cidade, voltar a procurar trabalho, viver minha vida e esquecer esse rapaz. Só que nesse período eu comecei a passar muito mal e fui à emergência, né, no hospital e a doutora suspeitou que eu estivesse com gastrite, com relação às minhas regras, né, mensais. Até então, para mim estava ok. E só que eu passava muito mal, o medicamento que foi me receitado, eu não conseguia tomar, sempre que eu tomava, eu vomitava, voltava aquele medicamento, ele voltava intacto, gente, dava para ver assim intacto. E aí a minha mãe, ela falou para mim para eu fazer um exame de sangue, né, um beta, um teste de gravidez. Eu achava aquilo uma loucura, porque eu não estava grávida, pelo menos era isso que eu carregava, né, essa certeza. Isso não poderia estar acontecendo comigo, porque não era algo que eu almejava, não era algo que eu quis, mas como o médico tinha solicitado uma endoscopia, minha mãe, ela me orientou a fazer primeiro o beta, para eu me certificar que eu não estava grávida, porque se eu estivesse, eu não poderia fazer esse exame. E eu fiz, mas eu fiz mais para provar para minha mãe que eu não estava, porque nesse período eu já estava conversando com a minha mãe para eu poder voltar para casa, né? Já estava ali tentando convencê-la, né? Porque minha mãe ficou muito chateada por eu ter largado o emprego, ter ido embora com ele. E eu fui praticamente fugida. Então, eu fui fazer o exame e o exame deu positivo. Eu fiquei desesperada, eu não tive sentimentos naquele momento de alegria, muito pelo contrário, tive sentimentos de tristeza, eu tava assim, incrédula do que estava acontecendo comigo. Já ele ficou muito contente, era um desejo que ele tinha. E ali eu entendi como um sinal de Deus para eu continuar com ele e não largar ele. E ali eu continuei com ele, né? Mas foram muitos, muitos términos. Voltamos e terminamos muitas vezes, inúmeras vezes. E ele sempre mantendo contato com essa moça. Ela também foi morar na capital da nossa cidade, o que para mim foi um desastre, porque ele sumia e eu sabia que ele estava com ela. E eu vivi isso por uns quase 6 anos. Indo, voltando, descobria que ele estava com ela. E o tempo ele melhorava, o tempo ele piorava. E quando meu bebê nasceu, com mais ou menos uns 3 meses, eu voltei para a cidade, para minha cidade.
decidi largar ele, né? Quando eu voltei para minha cidade, com pouco tempo ele pediu demissão do trabalho e também voltou, né, para a cidade onde morávamos. E nós voltamos, reatamos. Aí, depois de alguns meses, essa moça também voltou a morar nessa nossa cidade, ela é da nossa cidade. E aí continuava tudo de novo, né? Nós terminávamos, voltava, descobri que ele tinha contato com ela. Resumindo, foram quase 6 anos nessa peleja. Mas eu gostava muito dele, eu queria muito a minha família, embora eu tivesse errado. Mas eu não sabia o que fazer porque não dependia de mim. Eu conversava com ele, não dependia de mim. E até que um dia eu resolvo largar, abrir mão, mesmo gostando, mesmo tentando, né? Às vezes parecia que estava dando certo. Eu decidi largar porque eu não aguentava mais aquele sofrimento, né? E a gente tá voltando, a gente tá terminando, voltando, e sempre esse triângulo amoroso. Só que eu passei a ser a oficial e ela passou a ser a amante. E ali eu comecei uma experiência, né, com Deus. Foi um deserto onde eu vivi muitas experiências com Deus, muitas mesmo. Não vou detalhar, porque a conversa fica para um outro momento. Quem sabe eu testemunho aqui algumas coisas que eu vivi, mas eu sempre orando pela restauração do meu relacionamento. Ele era o pai do meu filho, eu tinha sentimentos por ele, e fui viver o meu particular com Deus. Só abrir aqui um parênteses, tá, irmãos? Eu não nasci em um lar cristão, mas eu tive contato com a igreja evangélica ainda quando criança, né, meu primeiro contato, e intensificou as minhas idas à igreja na adolescência. E quando eu conheci ele, eu já estava numa fase que eu estava meio que me arrastando para a igreja, eu não estava firme, eu estava me arrastando para a igreja. E a gente se conheceu, e aí começou, né, toda essa história. E em um período que nós estávamos juntos, eu voltei para a igreja, ele também foi à igreja comigo, nós passamos ali um ano na igreja até que ele se afastou. Eu ainda tentei ali, depois eu acabei me afastando também, mas o meu afastamento não era um afastamento para eu viver de forma promíscua, né? O meu afastamento era um afastamento que eu não lia a Bíblia mais, não orava, não ia à igreja, mas eu não era convertida, né? A minha conversão, verdadeiramente, ela veio nesse período onde a gente se largou e eu fui, ao invés de ir pro mundão, né, como se diz, eu fui mergulhar mais em Deus. Então eu me reconciliei nesse período, eu jejuei, eu li muito a palavra de Deus. Aliás, lia bastante a palavra de Deus, onde eu tive mais conhecimento. Esse período eu desci as águas, nesse período eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse período de deserto, né? Como a gente usa, né? Vivi ali 4 anos, me guardei, não me envolvi com ninguém, não, muito pelo contrário, eu realmente vivi para Deus, desenvolvi dentro da igreja alguns trabalhos,
e fui trabalhar literalmente para a obra de Deus, mas como eu havia falado antes, sempre orando, acreditando nessa restauração desse relacionamento. E eu tinha muitos sinais que sim, que Deus faria, mas também tive sinais de que não iria acontecer. E se passaram quase 4 anos, e um dia no meu quarto, eu falei para Deus, Deus, eu, eu não aguento mais, né? Porque eu já tinha visto ele com mulheres, sabia dele, já tinha se envolvido com outras mulheres, né? Por um tempo ele ainda ficou com essa moça, mas depois ele largou ela e ficava com várias e assumiu relacionamento com outras. Enfim, a vida dele era farra, bebida, mulher, a vida dele era isso. E um dia eu falei para Deus, eu vi ele com a mulher, eu fiquei ciumada, né? Quando eu cheguei em casa, eu fui orar. Eu disse, Deus, todas as vezes que era para dar certo, não deu certo. Se não é da sua vontade que a gente fique juntos, que o Senhor tire de dentro de mim todo sentimento, todo resíduo de sentimento que há de existir por Ele, porque eu tenho me esforçado também, eu queria, mas ao mesmo tempo eu também me esforçava para um não de Deus, né? Se o Senhor me falasse não, estava tudo bem, eu não ligava, eu não procurava, eu não, de forma nenhuma, as nossas conversas sempre foram todas relacionadas ao nosso filho. Ele vinha buscar o nosso filho, ele levava, trazia, mas nunca pedi para voltar, nunca fui em busca, não. Sempre eu estive ali na minha, mas confesso que sim, eu orava e sim, por um longo tempo eu acreditei que a gente fosse voltar. Quando eu fiz essa oração, eu já não tinha tanta certeza disso. E eu falei para Deus, Deus, todas as vezes que era pra gente ficar junto, nunca deu certo, já que não é para dar certo. Que o Senhor tire de dentro de mim esse sentimento, quer desistir por ele. Eu quero ser livre, né? E eu não sei dizer ao certo quanto tempo passou. Depois dessa oração, ele me procurou e pediu para conversar comigo, eu aceitei. E ele me perguntou o que eu sentia por ele. Naquele momento eu falei que nada. E ele falou para mim que tinha feito uma oração porque ele ainda gostava de mim. E ele tinha falado para Deus, Deus, todas as vezes que era para dar certo, não deu certo. Pois que o Senhor tirasse dentro dele todo o sentimento que ele sentisse por mim, porque ele queria ser livre. E ele falou para mim que já tinha se relacionado com várias mulheres, mas ele tinha sentimento por mim. Irmãos, ali eu entendi que foi uma confirmação de Deus, que era pra gente estarmos juntos. E eu fiquei feliz porque era algo que eu queria, mas já não era, naquele momento já não era algo mais que eu acreditava. Mas eu fiquei feliz por isso. E ali nós conversamos e reatamos. E o ano já era o ano de 2023. Nós reatamos. Eu conversei com a minha mãe, conversei com os meus pastores, perguntei a eles, pedi orientação, né? Meu pastor falou que a salvação era individual. Eu já tinha visto casos que a conversão primeiro, né, tinha acontecido. A primeira mulher tinha se convertido e depois o marido. E, e meu pastor me orientou a gente resolver a questão do casamento. Nós não éramos casados. Então ali eu nós fomos alugar casa,
comprar coisas, porque a gente não tinha nada. Eu morava com a minha mãe e ele morava com os amigos. E, irmãos, nesse período aconteceu, né? Depois de muito tempo ali me guardando, me mantendo em santidade, mas eu estava já confiante que a gente tinha voltado, que tudo ia dar certo. Aconteceu, né? Eu caí e nós começamos, nós começamos a e ali nós passamos, né, a ter relação sexual e eu fui afastada temporariamente dos trabalhos da igreja. Sobre isso, irmãos, eu fiz conforme era para ser feito, tudo certinho. Quando eu fui ao meu pastor, ele, né, me afastou ali temporariamente para eu resolver isso. E então nós começamos, né, ali na correria. Era algo que ele também estava muito certo. Na nossa conversa, ele falou que não iria se reconciliar de, ali de imediato, mas que era isso que ele queria. Ele sabia que era o certo. Mas se eu tivesse paciência, ia dar certo, que era isso que ele queria. E só que aos finais de semana ele bebia. Quando nós voltamos, eu comecei a observar aquelas ações dele e eu me imaginava e eu pensava, será que eu fiz certo? Será que eu não me deixei me levar mais uma vez pelas minhas emoções? Eu começou a vir muitos pensamentos, né? Eu comecei a ser bombardeada de pensamentos e ali foi uma luta muito grande, porque ele não era mais aquele rapaz que eu me relacionei, não era o mesmo, né? Alguns anos atrás, porque eu fui muito apaixonada, muito envolvida, porque eu ainda queria muito. É, ele bebia todos os finais de semana, estava bebendo todos os finais de semana. Ah, ali eu chamava a atenção dele, conversava com ele com relação a isso, mas era algo que eu queria, estava dando certo. Então ali começou uma guerra na minha mente, até que eu cheguei para ele e conversei com ele. Eu falei que estava errado, né? Ele, quando nós conversamos, ele tinha me prometido que ia se esforçar, eu não estava vendo esforço nenhum. E ali eu tive uma conversa com ele. Ele foi para casa dormir, era um sábado à noite. Eu já estava em casa, entrei e no domingo ele sumiu. Na segunda ele sumiu. Eu pensei, eu não vou mandar mensagem, eu não vou procurá-lo mais. Vou deixar como tá. Se for pra gente voltar, ele vai me procurar. E se não for, a gente para por aqui. Já que eu estava muito confusa, eu precisava desse tempo para eu pensar melhor. Nesse mesmo período, eu estava acompanhando uma amiga aos tratamentos de quimioterapia e ela já tinha terminado a sessão, as sessões de quimioterapia, chegou o dia da cirurgia dela e naquele dia no hospital, depois de uma noite mal dormida, eu tive a certeza que a gente não iria mais voltar, porque a casa que a gente tinha alugado, ela, ela, a dona da casa tinha postado nos status do WhatsApp que a casa estava disponível para ser alugada. Eu fiquei em choque,
porque ele tinha sumido. Eu acreditava que ele tinha ficado chateado comigo por conta dessa conversa que eu tive com ele. E ali eu entendi que as coisas entre a gente tinham acabado. E foi um desespero também para mim, ao mesmo tempo, porque eu tinha aberto mão de algumas coisas da igreja, tinha conversado com os meus pastores, né? O pastor tinha orado perante a igreja e, de certa forma, eu estava com vergonha, porque algumas pessoas já estavam notando que eu não ia mais aos cultos com ele. Ele me acompanhava geralmente aos domingos na igreja e eu fiquei triste, né? Mas naquele momento eu não poderia demonstrar aquela tristeza, porque eu estava como acompanhante em um hospital e aquela moça estava precisando de mim. E aí, não só isso, como também eu descobri que ele tinha entregado a casa. Nós não morávamos na casa ainda, mas ele já estava na casa, dormindo lá. Então ele entregou a casa e ele foi morar com uma outra pessoa. E aí, para mim, foi um choque. Sofri muito, muito com isso. O sentimento era um sentimento que eu fui trocada. Ele não conversou comigo nada sobre. E ali, naquele momento, eu comecei a buscar a Deus. Aliás, comecei a buscar uma resposta em Deus. E ali nas madrugadas eu chorava muito, eu lia a palavra, eu orava, e foi quando veio o Senhor me trouxe, né? O Senhor trouxe, né, nas minhas lembranças o que tinha acontecido alguns anos atrás. Eu me senti trocada. Então eu entendi que aquela moça, anos atrás, o sentimento provavelmente que ela sentiu foi esse, que ela foi trocada. E eu chorava muito, eu dizia, Senhor, me perdoa, que aquela moça possa me perdoar por todo o mal que eu causei na vida dela. Eu, em outro momento, eu já tinha entendido que eu tinha, assim, causado dores nessa moça, eu já tinha pedido perdão a Deus pelo que eu tinha feito, mas eu não tinha noção do quanto doía, porque até então eu nunca tinha vivido isso. Só que nesse momento foi diferente, porque eu fui trocada. Sobre a gente ter conversado, ele ter se afastado, não era motivo para isso. E eu entendi ali que foi uma colheita. Eu colhi, ali eram os frutos do que eu tinha plantado anos atrás. E eu falei, Senhor, se isso for colheita, então essa moça ela vai engravidar. Não sei porquê, irmãos, mas isso me veio na minha cabeça. E eu comecei a orar pela vida dessa moça, da atual, né? Porque eu falei, eu conheço ele, eu sei que ele é uma pessoa, ele é mau caráter. Se ele largar essa moça depois, vai ser mais uma mãe solo. Então, eu comecei a orar pela vida dela, eu comecei a orar para que isso não viesse a acontecer, mas eu não sentia paz nas minhas orações. Eu
ficava em paz por um tempo, mas depois esse pensamento me perturbava muito e eu começava a orar novamente, né? Orar de novo por esta causa. E eu dizia, Deus, suportei, vou superar a dor de ser trocada, mas não permite vir filhos. Quando foi no Dia das Mães, no ano passado, a confirmação do que eu tanto temia chegou. Sim, essa moça engravidou. E eu falei, Deus, eu te pedi tanto, eu entendi por que eu não tinha paz. Porque a minha oração, irmãos, eu não quero que vocês pensem que eu sou egoísta, que Deus, eu não estou dizendo que Deus ele é um Deus mau de forma nenhuma, de forma nenhuma. Deus ele é um Deus bom, ele é justo. E eu entendi porque que eu não sentia paz nas minhas orações, porque a minha oração ela não foi atendida. Eu sei que pode parecer loucura, como assim Deus ele não aceita oração, sim, irmãos. Deus ele rejeita sim, tá? Deus ele sabe todas as coisas, ele é soberano. E aí essa moça engravidou. Eu tive a certeza dessa gravidez no Dia das Mães, no ano passado, 2024. E eu fiquei arrasada, eu chorava muito, muito mesmo. Porque eu acho que no fundo eu ainda carregava uma esperança de a gente voltar, de a gente reatar. E agora eu sabia, entendia, né? Que não havia mais essa possibilidade. Que agora tem uma criança, né? Então tudo muda. E ali eu fui viver o luto, né? Novamente. E eu sofri muito, chorei muito. E novamente me veio o pensamento naquela moça no passado. Eu pensei, Deus, então esse foi o sentimento que aquela moça sentiu. Ela não foi só trocada como ela não tinha filhos com eles, eles eram só namorados, né? Então imagine a dor que essa moça sentiu ao saber que eu estava grávida. Então, anos atrás, era eu. Então ali eu pedia perdão a Deus, eu só conseguia pensar nela e pensar o quanto essa moça sofreu, o quanto doeu nela. E eu disse, então vai ser um menino. E pasme, é um menino. O meu filho hoje tem 11 anos de idade, eu tenho 32 anos. O pai do meu filho tem 34 anos hoje e ele já está com seu bebê nos braços. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 2024. Ele tem um mês de vida, um mês e poucos dias de vida. E o que eu quero falar, o que eu quero passar no meu testemunho, apesar, eu sei que algumas pessoas podem pensar, irmã, que testemunho é esse? Irmãos, a gente testemunha sim da bondade de Deus, da graça e da misericórdia dele para as nossas vidas, porque ele é bom. Mas a gente também tem que desenvolver o hábito de testemunhar as nossas colheitas, mesmo que elas não tenham sido boas, mesmo que não tenham sido
algo tão maravilhoso assim para contar como foi o meu caso, mas é um testemunho de que a palavra de Deus, ela é real. Porque a palavra de Deus diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. E eu colhi algo que eu plantei há 11 anos atrás, eu colhi 10 anos depois. E foi exatamente como eu plantei, eu colhi. E hoje eu vejo os frutos do que eu plantei. Não é algo para se orgulhar, mas isso serve de alerta para você que está me ouvindo. Talvez você tenha um conhecido, uma conhecida que se ilude, que se envolve, às vezes deixa a emoção falar mais alto. A gente vê que está errado, mesmo assim a gente acha que vai dar certo, que Deus ele vai, ele vai mudar o quadro, vai ser favorável. Sim, eu acredito que as coisas elas podem começar errado e dar certo quando Deus entra num negócio, eu acredito sim. Claro, eu acredito nisso. Mas eu acredito também que quando as coisas começam errado, as chances de terminar errado são muito maiores. Então, por que não começar as coisas da forma certa, da forma correta? Não quero me justificar, eu errei. Na época eu era uma adolescente ainda praticamente, não tinha experiência, não tinha entendimento, não era convertida, mas eu colhi. Imagine você conhecendo, você entendendo. Então, gente, que nós venhamos plantar coisas boas para a gente poder colher coisas boas. Como diz a palavra de Deus, não nos cansemos de fazer o bem para que nós venhamos colher o bem. Esse é o meu testemunho. Agradeço à irmã Ângela, canal Maranata Maranata, pelo espaço de poder estar testemunhando algo que me aconteceu. Mas hoje eu estou bem, sigo em obediência, em santidade, aguardando o melhor de Deus para minha vida. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus.